Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, educadores, reverências, muito obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre educação da vida como um ato de amor. Para você que está chegando pela primeira vez numa palestra, numa conversa da Seichonoye, o termo educação da vida é um termo cunhado pelo professor Masaharu Taniguchi, que é justamente aquele que iniciou o movimento da Seichonoye no Japão em 1930. Então, a educação da vida se refere a um conjunto de orientações, de doutrina, né, que o professor Masaharu Taniguchi concebeu sobre educação. A gente, estudando a educação da vida, a gente vai percebendo que existem vários autores que podem ser incluídos nesse pensamento da educação da vida, pensaram algumas coisas diferentes, mas também convergiram para os pensamentos da educação da vida, partindo de ideias muito semelhantes daquelas professadas pelo professor Masaharu Taniguchi. Claro que no centro do processo de ensino e aprendizagem da Seichonoye está aquela fé incondicional no ser humano como um filho de Deus que não aparece muitas vezes em outros autores. Porém, há pontos muito interessantes, muito comuns, e falando em pedagogia do amor, eu vou me referir aqui a um artigo que eu encontrei na internet, eu achei bem interessante, da Nova Escola, que é uma revista muito respeitada, está em novaescola.org.br, e é um artigo escrito pelo Márcio Ferrari, okay? Escrito no dia 1 de outubro de 2008, e é bem interessante, falando um pouquinho sobre justamente pestalose. Então, pestalose e a
pedagogia do amor. E eu gostei da abertura do texto do autor, do Márcio Ferrari, né, quando ele diz, né, que para a mentalidade contemporânea, o amor talvez não seja a primeira palavra que venha à cabeça quando se fala em ciência, método ou teoria. Ele está coberto de razão. Quando a gente fala em amor, as pessoas já pensam naquele sentimento que eu amo você, né, entre o marido e a mulher, entre o filho e a filha, que, claro, né, é um sentimento de amor, não tem dúvida nenhuma, aos animais, né, à natureza, enfim. Mas, geralmente, é um pensamento meio afastado da ciência, tá? Mas a gente pode ter um olhar, né, do amor como afeto. E ele, inclusive no texto, diz, né, mas o afeto teve um papel central na obra de pensadores que lançaram os fundamentos da pedagogia moderna. Então, a questão do afeto, a palavra afeto vem de afetar mesmo, é aquilo que nos afeta. E a psicologia moderna, inclusive a neurociência, chega realmente agora à conclusão que o processo de ensino-aprendizagem, ele começa realmente dentro do afeto, aquilo que nos afeta de fato. Não é afeto só carinho, né? O afeto, abraço. Nós nos estamos referindo a alguma coisa que nos afete. Então, nós podemos pensar que a inteligência, ela é um grande instrumento de adaptação do ser humano ao meio ambiente. Adaptação, que eu quero dizer é o seguinte, não só se adapta, como modifica também o ambiente ao seu redor. Claro que nós estamos vendo uma modificação nada muito boa com o nosso meio ambiente, enfim, mas veja, quando nós estamos diante de um desafio que nos afeta, nós mobilizamos a nossa inteligência para resolver este problema, para solucionar este problema. Então pensem bem, os nossos ancestrais, nômades ainda, caminhavam, davam por meio de florestas, savanas e desertos, eles precisavam se alimentar. Ora, se eu tenho uma fruta que está numa árvore muito alta e eu não consigo apanhá-la, isso me afeta, porque eu estou com fome, né? A partir do momento que isso me afeta, eu ponho minha inteligência para funcionar e invento, né, algo que estenda o meu braço até eu conseguir alcançar aquela fruta. Então, veja bem, eu posso pegar uma vareta, cutucar, eu posso criar uma escada e subir mais alto, não é? As flechas foram inventadas, né, infelizmente utilizadas em guerras, mas elas serviam o quê? Para a caça, né? Ou seja, eu não consigo ter a velocidade de uma onça para poder alcançar uma presa, então eu preciso me alimentar, eu crio então uma flecha, né? Um arco e flecha que substitui essa minha falta de velocidade. E assim o ser humano foi estimulado de várias formas diferentes, não só por umas necessidades, né, que são necessidades orgânicas, mas também por necessidades de aventura, de desejos, de superação. Isso também nos afeta. Ou seja, Santos Dumont, por exemplo, afetou ele o fato dele ver pássaros voando, o ser humano não tem asas para voar, e aquilo fez com que mobilizasse algo interno dentro dele, e ele criou justamente o quê? O avião. Inventou, na verdade, o avião. Perceberam? É isso, então, que a gente chama de afeto. Porém, né, o afeto também pode vir carregado de afetividade, que é a questão do amor. Então, no texto a gente encontra aqui escrito, né, que antecipando concepções do movimento da Escola Nova, que só surgiria na virada do século XIX para o século XX, Pestalozzi, então, afirma que a função principal do ensino é levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais e inatas. A educação da vida, os textos do professor Masaharu Taniguchi, eles vão justamente se referir a isso, né, aos dons do ser humano. Né, se refere justamente ao desenvolvimento dos dons do ser humano, daquilo que é inato ao ser humano. E a professora Dora Incontri, que é uma das poucas estudiosas de Pestalozzi no Brasil, ela diz, segundo Pestalozzi,
o amor deflagra o processo de autoeducação. Eu dei exemplo do afeto, aquilo que nos afeta, mas a questão também pode ser a afetividade, no sentido de o amor deflagrando um processo de autoeducação. Quando a gente fala em amor na Seitianoye, nós estamos nos referindo ao sentimento de que eu e o outro somos um só. Eu vou dar várias explicações para vocês em outros livros, né? Vou falar um pouquinho do livro Assim se Concretize o Bem, Namoro, Casamento e Maternidade, um outro livro do professor Seiichi Taniguchi muito interessante, que é o Reflexões sobre a Vida. Vamos falar sobre as concepções de amor que estão dentro da Seitianoye, mas necessariamente eu e o outro somos um só. Essa é a nossa ideia. Então, esse amor, ele vai deflagrar, sim, um processo de autoeducação, porque muitas vezes ele quebra determinadas barreiras que o seu filho, que o seu educando tem para poder chegar na aprendizagem mesmo dos conteúdos, não é? Daquilo que nós temos que passar para essas crianças, para esses adolescentes. Então, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Uma professora amiga minha me conta, então, um caso que ela tinha uma aluninha que tinha muita dificuldade de aprendizagem. E ninguém conseguia, às vezes, dar conta dela. Não aprendia, muitas vezes ela pegava e saía da sala de aula. E teve um dia que ela saiu para fora da sala de aula, do espaço da aula dela. Ela estava num corredor, né? Imagina então a menina num corredor, e a professora ouviu de dentro da sala alguém vomitando. A professora pediu para as crianças, olha, aguardem aí que eu já volto. Saiu, abriu a porta da sala de aula, olhou no corredor à sua direita e viu que era justamente essa menina que estava vomitando. Ela pegou, acudiu a menina, levou para a secretaria para poder descansar, etc. Depois chamou essa menina para conversar. Veja, o ato dela vomitar, né, pode indicar que essa menina está precisando de alguma coisa. Pode ser medicamento, claro, mas pode ser muitas vezes que ela está sendo afetada por algum problema emocional muito forte, que parecia bem o caso dessa menina. Então a professora chamou-a e conversou com ela tal, e ficou sabendo, né, se inteirou da situação familiar. Ela tinha uma mãe que tinha problemas psiquiátricos, que dizia para ela, para esta menina, o seguinte, olha, você vai para a sua escola, mas pode ser que quando você voltar, eu não esteja mais aqui, eu tenha morrido, eu tenha me matado. Imaginem. Bom, uma menina que não parava na sala de aula, uma menina rebelde, etc. e tal. Um professor que não entende que ela, professora, é um com essa criança, não entende que se essa criança está lá também com essas atitudes, essa criança é uma mestre dessa professora, é uma mestre desse pai, dessa mãe, com certeza não está praticando a pedagogia do amor. Mas essa professora, amiga minha, pratica isso. E ela, então, percebendo que esse cenário para a menina seria terrível, você imagina, a menina está na escola, a professora passando lá suas aulas, seus conteúdos, fazendo os trabalhinhos em grupo. Onde estava, ou onde está a cabeça dessa criança? Só pode estar na casa, se sentindo, inclusive, culpada por exemplo, chegar em casa uma vez e a mãe está morta, porque a criança se sente culpada, ela acha que, será que sou eu que estou provocando isso na minha mãe? Será que sou eu que sou a culpada por ela estar assim? E se eu chegar em casa e ela tiver morrido, eu não estava do lado dela para ajudar ela? Tudo isso pode passar na cabeça de uma criança lá com seus 9, 10, 11 anos de idade. Então, essa professora tentava de tudo para essa criança aprender nada. E eu conversei com a professora, veja se ela tem algum interesse muito pessoal. Lembram-se quando eu falei do Santos Dumont? Pois é, né? Santos Dumont, então, ele tinha aquela ideia de que o homem poderia voar, né? O ser humano pode voar, eu preciso criar algo para voar. Isso afetava ele. E a inteligência dele toda colocada ali, e ele tinha ânimo de estudar vários assuntos para poder resolver os problemas aerodinâmicos, enfim. Bom, essa professora então seguiu meu conselho e foi lá, perguntou para ela tal, e descobriu que essa criança, essa menina, tinha um cavalo.
E eu disse, olha para essa professora, olha que legal, é a partir daí que a gente tem que começar. Ela tinha um cavalo, e ela então chegou para a menina e disse o seguinte, né? Falei para ela, faça perguntas para ela, quais são as raças do cavalo, o que um cavalo come, etc e tal, e depois você vai pesquisando mais coisas a respeito do cavalo. Se você perceber que isto a afeta, e isso é um ato de amor, sim, com certeza, né? Então, com certeza, a, a inteligência dela vai ser puxada, né? Ou seja, vem cá, inteligência, tá lá, guardadinha, porque todo ser humano tem capacidade infinita, a gente crê nisso. Mas nós temos que despertar esta capacidade infinita do ser humano. Vamos fazer perguntas. Então vamos lá. Eu faço uma pergunta para você, você faz uma pergunta para mim, etc. Tal. E se eu não souber responder, então a professora fez um jogo com a menina. Eu vou lá pesquisar e te trago a resposta. E vamos fazer assim? Vamos. Quais são os melhores alimentos para o cavalo? Suponha. Aí a menina, eu acho que é ração. Tá, mas que tipo de ração? Professora, já realmente eu não sei direito, então você vai pesquisar. E aí a menina perguntou para a professora, quais são os tipos de pelo, de pelagem, né, que tem um cavalo? Aí a professora, sei lá, marrom, preto. Não, professora, a menina riu, não é assim. Então eu vou ter que pesquisar. E a professora anotou. Fizeram lá umas 4, 5 perguntas e foram para a pesquisa. A menina tinha muita dificuldade em leitura, então a professora então se prontificou ou a ajudá-la ou então pedir para alguma coleguinha ajudá-la na dificuldade que ela tinha, mas ela tinha que se esforçar na leitura. Bom, conclusão. Essa menina fez pesquisa, leu textos na internet com a dificuldade que ela tinha, mas a vontade dela era tão grande de buscar as respostas e ela se sentiu tão assim acolhida pela professora, que a professora também está aprendendo, né? Se estabeleceu uma relação e um vínculo muito forte e essa criança então começou a aprender, começou a se, digamos, deslanchar, né, na aprendizagem. Obviamente que os problemas que ela tinha com a mãe, a escola também tomou atitudes, a diretora da escola, a coordenadora pedagógica também foi se aproximando da família para ver como poderia ajudar essa família e, obviamente, também foi feito todo um trabalho psicológico com essa criança para que essa criança pudesse entender como lidar melhor com as situações que ela enfrentava em casa. Percebe, então, por este exemplo, o que está escrito, né, dentro da pedagogia do amor e dentro daquilo que traz a educação da vida. Continuando um pouquinho esse texto aqui, né, o texto da nova escola, então a escola idealizada então, por Pestalozzi, né, deveria ser não só uma extensão do lar, né, como inspirar-se no ambiente familiar, né, claro, no ambiente saudável, né, para oferecer uma atmosfera de segurança e afeto, ou seja, a criança, né, deveria sentir-se acolhida dentro do lar, porque obviamente quem está lá no lar, o pai, a mãe, o avô, a avó, está lá para acolher, para dar segurança a esta criança. Então a criança entende que aquelas pessoas que estão ao meu redor são as pessoas que eu mais confio e por isso eu me entrego a elas. Toda criança se entrega aos seus pais, aos seus avós. Basta ver que às vezes a criança está correndo, né? Ela olha para trás para ver se os seus pais estão olhando, não é? Então ela precisa dessa segurança, né? E, ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, dos contemporâneos do Pestalozzi, né, o pensador suíço ele não concordava totalmente com o elogio da razão humana. Aqui que ele não está falando do elogio da razão humana, ele está fazendo uma crítica aos pensadores iluministas, né, porque justamente eles acreditavam que a razão era tudo, né, tudo se resolve através da razão. E ele dizia o seguinte, não, olha, só o amor tem força salvadora capaz de levar o homem à plena realização moral. Olha que forte isso, né? Isto é, né? Encontrar conscientemente dentro de si, veja que forte o que diz o Pestalozzi, né? Encontrar conscientemente dentro de si a essência divina que lhe dá a liberdade. Olha como coincide com aquilo que diz justamente a educação da vida do professor Masaharu Taniguchi, porque nós temos que tomar consciência da nossa essência divina. Consciência da nossa essência divina. E é isso que nos dá liberdade.
Então, a professora Dora Encontre, ela diz, Pestalozzi chega ao ponto de afirmar que a religiosidade humana nasce da relação afetiva da criança com a mãe por meio da sensação de providência. Bonito isso, né? Muito bonito. E aí Pestalozzi continua, falando, ela continua, na verdade, a professora explicando sobre a questão da inspiração na natureza, que também tem uma relação muito forte com aquilo que diz a educação da vida. Muitos dos textos do professor Seiichi Taniguchi falam sobre essa questão de inspirar-se na natureza. O professor Masaharu Taniguchi também, professor Masanobu Taniguchi, sua esposa, a professora Junko Taniguchi, falam muito sobre essa questão da inspiração da natureza. Então, enfim, essa é a ideia inicial que eu gostaria de trazer para vocês sobre o que a gente está falando de educação da vida e a relação com o amor, na verdade. Então, veja só, o professor Masaru Taniguchi escreve um livro aqui dizendo assim se concretiza o amor, não é? E ele tem um prefácio aqui dizendo justamente aqui, né? Referindo-se ao estado espiritual de Sakyamuni, né, no momento em que ele alcançou a iluminação, a Sutra Agon, né, diz, libertou-se de todos os amores. Bom, nessa frase, a expressão todos os amores indica todas as formas de apego. Veja bem, isso é muito importante a gente estar atento, né? Quando fala, quando está escrito, né, libertou-se de todos os amores, o professor Masaru Taniguchi chama a atenção, dizendo que, na verdade, está dizendo de todos os apegos, né? Ou seja, as paixões mundanas. Tá? Já que coloquei neste livro o título Assim se concretiza o amor, cabe-me esclarecer que existe uma grande diferença quanto ao significado entre a palavra amor, usada na linguagem atual, e a mesma palavra empregada na doutrina budista transmitida pela Sutra Agon. Na linguagem atual, a palavra amor expressa a grande virtude do ser humano que deve ser aperfeiçoada com esforço e diligência. Então, veja só, a pedagogia, ou seja, a educação da vida, deve ser um ato pelo qual, né, ou deve estar por detrás da educação da vida, uma metodologia pela qual, né, o ser humano consegue expressar a grande virtude dele, que é amar. Então está aqui, né, a grande virtude do ser humano que deve ser aperfeiçoada com esforço e diligência. Então, aperfeiçoada, ou seja, nós temos a capacidade de amar, mas nós precisamos sim de esforço e diligência para poder aperfeiçoar a nossa capacidade de amar, né? No tempo que foi escrita a Sutra Gon, né, amor significava paixões mundanas que deviam ser eliminadas. Então aqui você percebe, né, que quando a gente fala sobre o amor, esse ato, né, da pedagogia do amor é o ato justamente de fazer com que o ser humano se aperfeiçoe ou aperfeiçoe esse estado de amor com diligência, né? Com perseverança, com insistência. Porque, embora nós estejamos impregnados, ou seja, nós sejamos frutos do próprio amor, não significa que a gente vai expressá-lo se nós não praticarmos esse amor no dia a dia. Então, eu dei um exemplo dessa professora que, com certeza, essa criança recebendo esse ato de amor desta professora, ela vai levar isso para o resto da vida dela mas muito certamente vai praticar com outras pessoas, com outros seres humanos. Eu me lembro quando eu era criança, né? Eu estava na terceira série, não seria hoje, né? O segundo ano do ensino fundamental, né? E eu tive uma briga com um colega lá, coisa de menino, né? A gente saiu na porrada lá, etc. Naquela época tinha muito isso, hoje em dia está diminuindo, graças a Deus as crianças hoje acho que estão mais evoluídas que as crianças da minha geração. Então nós brigamos, né, socamos, aí de repente, quando a gente estava rolando lá no chão e se socando, veio uma pessoa, eu não sei direito dizer para vocês quem seria essa pessoa, mas eu acredito que pode ser
coordenador pedagógico, não lembro porque eu estudei 1 ano só nessa escola. Pegou eu e o colega, levou a gente para a secretaria, eu estava imaginando o pior, né? Fiquei sentado lá. Pois esse rapaz, gente, foi de um amor, assim, foi impressionante. Eu tenho a imagem dele na minha mente até hoje. Quantos anos eu tinha naquela época? E ele disse assim para nós, olha, é o seguinte, às vezes a gente faz algumas bobagens na vida, né? A gente acaba brigando com um, com o outro, etc. Tal, mas eu tenho certeza que isso foi uma bobagemzinha pequena de vocês dois. Tenho certeza que vocês se gostam e são amigos. Que tal aí fazer umas pazes? Se vocês são verdadeiramente homens, né? Se usava muito esse termo, né? Se vocês são homens de verdade, vocês também agora vão se dar as mãos e, não sei se ele usou a palavra perdoar ou não, vão se desculpar e vão se abraçar. E ficou olhando fixo para nós dois. Eu virei para esse colega meu virou, a gente estendeu a mão, apertamos a mão do outro, a gente se abraçou e nós saímos andando da secretaria. Ele não chamou nossos pais, não chamou ninguém. Aquilo ficou muito marcado dentro de mim como um ato de amor e como uma forma de resolver os problemas. Como forma de a gente resolver essas questões todas que a gente vive no dia a dia, que não precisa ser com castigo, com punição e etc, etc. Pode ser com uma palavra forte, firme, mas com uma capacidade amorosa fantástica. Então, realmente foi um enorme aprendizado esse que eu tive com esse coordenador pedagógico, com esse professor, eu não lembro quem era, ok? Então, falando um pouquinho mais de amor, vou me referir aqui a um livro, Namoro, Casamento e Maternidade, né? Esse livro aqui, no capítulo 4 dele, que está até marcadinho aqui no meu livro, o professor Masaru Taniguchi ele escreve o princípio do amor e formação do lar, tá? Mas é interessante, assim, eu não vou falar um pouco da formação do lar, mas justamente ele vai dar a ideia do que é o amor. Então, ele diz o seguinte, ele vai falar, denominamos o universo de Seicho no Ie. Então, aqui para vocês que estão chegando pela primeira vez também, e mesmo os veteranos, tem uma explicação interessante qual é o significado da palavra Seicho no Ie, tá? Então, ele diz assim, denominamos o universo de Seicho no Ie porque assim o denominamos? Ponto de interrogação. Ele diz, porque o universo se forma pela união do amor com a sabedoria. Então, veja só. O próprio universo se forma pela união do amor com a sabedoria. Então, ele vai dizer, sei, da palavra Seicho no Ie, significa vida, nascimento, e simboliza o amor. Sei. Amor, né? Ou seja, vida e nascimento. Veja só que interessante. Vida e nascimento. Simboliza o amor. O agente que cria. Olha só, o amor é o agente que cria, sustém e vivifica. Isso que nós estamos falando que é o amor. É o agente que cria, sustém e vivifica. Então, representamos-los por uma linha vertical, né? Então, a vida descende de Deus e a ele retorna. Portanto, pode ser vista como uma relação de verticalidade que concebemos como continuidade do tempo, né? A gente chega a interpretar aquela expressão que está, né, no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sentimento, então, quer dizer justamente essa verticalidade, né? Assim na terra como no céu. Já a sabedoria é uma energia que desmembra a vida divina, vinda do alto, em infinitas individualidades. Então, veja, dividindo a vida em infinitas individualidades é a ação da sabedoria e dispõe ordenadamente no espaço. A esta expansão da vida no espaço damos o nome de Cho. Ok? Cho. Sim, é um horizontal, né? Então, vocês imaginem só. Nós somos indivíduos. Você, eu, as pessoas da nossa família, temos a nossa individualidade. Pois bem, não é? Essa individualidade é fruto da sabedoria. Cada célula do nosso corpo, olha, quantos bilhões de células tem no nosso corpo,
possuem individualidade, são muito especializadas na célula da pele, do rim, do fígado, do coração, do músculo, dos ossos. Veja quantas individualidades. E essas individualidades, para agirem em harmonia, em consonância com a vida, elas devem estar submetidas à ação do amor. Resumidamente, é isso que diz aqui esse capítulo. Então, na página 60 do capítulo 4, está escrito assim, olha que bonito. A ação do amor é contrária à da sabedoria, que subdivide a unidade. Então, a sabedoria subdivide a unidade, dispondo-a em partes individuais. Sua função, ou seja, do amor, né, consiste em promover a reunificação do que originariamente é uma coisa só. Assim, promove a reconscientização da unidade. Olha que interessante. Ou seja, une novamente aquilo que estava separado e põe ordenadamente para funcionar. Então, cada célula do nosso corpo, se cada célula agir de forma individualista, é o caos, morremos. Mas quando como o amor está presente dentro das funções fisiológicas nossas, então o amor faz com que essas individualidades atuem de forma a preservar a nossa própria vida, a vida do corpo carnal que eu estou me referindo. Então, o professor, né, pense na pedagogia do amor, né? O professor que age com o amor é aquele que promove a unidade, a harmonia, que faz com que os seus alunos que estejam em desordem, né, seja bagunçando, seja aprontando alguma coisa, voltem ao seu estado de filhos de Deus e consigam se harmonizar com o ambiente, agir de forma correta, agir de forma harmoniosa, claro, né? Então pensem em outro caso. Me veio aqui uma outra história também de uma outra professora de um projeto que eu acompanho. Tudo bem, o aluno estava dando um trabalho para ela impressionante. Ela estava ficando maluca já. E ela veio conversar comigo. Disse, professora, vamos ver como é que a gente pode afetar essa criança. Então vamos bater um papo com ela. Você me permite que eu converse com ele? Era um menino. Ela disse, tá bom, eu deixo você conversar com ele um pouquinho. E a gente começou a se reunir. Toda vez que eu ia para a escola, a gente se reunia pelo menos em uma meia horinha. A gente conversava sobre vários assuntos e etc e tal. E um dia ele resolveu expor. Ele está, acho que no 4º ano, se não me engano. Ele expôs ali, dizendo assim que o pai dele era todo tatuado, que já tinha sido preso, que vivia alcoolizado, enfim. Expôs todo o drama dele para mim, etc e tal. E se eu perguntei como isso te deixa triste, não vou falar como te afeta, porque talvez, né, a criança não entenda o que é isso. Como isso te atinge, te faz mal para você, né? Isso, como é que você se sente com tudo isso? O professor é triste, porque às vezes eu vou visitar ele está drogado, ele quer que eu fique com ele, mas minha mãe não quer, e etc e tal, e começou, né, a então se abrir comigo. E eu disse para ele assim, uma perguntinha para você. Se o seu pai não existisse, não tivesse existido, ele não tivesse nascido, e fiquei quieto. Ele ficou pensando. Bom, se ele não tivesse nascido, eu não existiria, eu não estava aqui. Falei, olha só, você não estava aqui, eu não estava aqui com você, não é? Então, a gente nem tinha se conhecido, porque você nem estava aqui. E você é muito importante para sua mãe, é importante para mim, é importante para sua professora, não é verdade? Então, que bom que o teu pai existiu, porque assim você pode existir, você pode estar aqui comigo. Bem, isso foi um choque tão grande para ele. No dia seguinte, eu lembro que ele me procurou e me deu de presente vários saquinhos de rações. Ele perguntou se eu tinha algum animalzinho em casa. Eu falei, tem uma gatinha assim em casa. E aí ele me trouxe ração que ele conseguiu com a mãe dele, né? A mãe dele parece que, não sei se representava a ração, enfim. E a minha mãe pediu, né? Eu pedi para minha mãe falou para eu trazer para você pacotinhos pequenininhos mesmo de ração, tal. Veja o carinho dessa criança. Então, a partir daí eu disse para a professora, olha professora, vamos tentar buscar então, a partir do momento que a gente descobriu isso,
o comportamento dele vai com certeza mudar, né? Ou seja, é como se aquela individualidade, aquele indivíduo, estava desconectado do todo. A partir da ação de uma ação de amor, né, ele se reconecta, gente. Ninguém quer ser mau aluno, ninguém quer perturbar ninguém. O comportamento de um aluno é símbolo, né? O símbolo dessa ação dessa criança que deve ser interpretado. O que ele quer dizer com esta malcriação? O que ele quer dizer? O que ele quer representar? Não é só dizer, né? O que representa essa malcriação? O que representa esta hiperatividade? E aí, com toda certeza, um ato de amor pode reunificar as coisas. Então, esse menino começou a se comportar melhor na escola, e aí a chave da professora foi justamente tentar descobrir o que interessava a ele em termos de aprendizagem também, para que as curiosidades dele fossem também atendidas, ok? Claro que a professora tem um programa para cumprir, enfim, mas essas professoras que eu conheço, elas sempre conseguem organizar a sua sala por alguns períodos para dar conta da individualidade dessas crianças, né? Então, aqui também, continuando um pouquinho, avançando um pouco, sim, eu queria trazer para vocês aqui um outro conceito de amor, deixa eu abrir aqui está, que é justamente, né, avançar um pouquinho mais nessa expressão amor, para ficar bem claro para vocês o que nós queremos dizer com amor. É um texto que eu acabei escrevendo, né, para uma revista da Seiichi no Ie. Eu vou utilizar esse texto, está numa revista Pomba Branca, né, é um texto justamente, o artigo era Coexistir com a Natureza, né, que é um artigo que foi publicado aí pela revista Pomba Branca. Bom, está escrito assim, né, aprendemos na Seiichi no Ie que a palavra amor engloba muitos sentidos: estima, afeto, né, considerado, como a gente já viu, né, no budismo, como desejos mundanos, mas a gente já viu por quê, explicado aí no livro Assim se Concretiza o Amor, né? Não estamos negando, claro, a gente não está negando aqui a importância do afeto, da estima, etc. e tal, porém, né, nós, né, nos baseamos, né, na doutrina budista, né, e estudamos essa doutrina, né, e para praticar o amor, que denominamos no budismo de Ji-Hi, J-I-H-I, Ji-Hi, né, que é a misericórdia em japonês, tá? Então veja que interessante, o mesmo amor cristão, que é o amor incondicional de Cristo pela humanidade, tanto é que se deixou crucificar por amor a nós, né, ele está expresso no budismo como a expressão de Hi, que é misericórdia, né? Então, o coração búdico, ou o coração de Cristo, se quiserem, né? O coração de Buda é o sentimento de grande misericórdia, e esta seria, na verdade, o que os budistas almejam. Eu gostaria muito que os cristãos, né, almejassem também chegar no amor que Cristo teve para com todos nós, né? Ou seja, eu quero chegar, não a ser Cristo, obviamente, né? Mas eu quero chegar aquilo que Cristo também chegou, esse amor que ele tinha à humanidade, né? Aquele que crê em mim fará obras que eu fiz e ainda maiores. Ele está se referindo ao amor, não é? Obra grande de Cristo foi amor e perdão, né? Então aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e ainda maiores. Vejam que incrível isto, né? Então Ji-Hi, né, que é o sentimento da grande misericórdia, quando se desencadeia, desprende-se, né, em 4 mentes imensuráveis, né? Quer dizer, ele vai se desprender, se desencadear, se desdobrar em Ji-Hi, que nós já falamos, Ki-Sha, né? Perdão. Ji-Hi, Ki-Sha. Ele se desdobrou. Então, significa, o que significa Ji-Hi, Ki-Sha? Caridade infinita, piedade infinita, alegria infinita e abnegação infinita. Isso nós chamamos das 4 mentes imensuráveis de Buda, ou dos 4, né, corações finos de Buda, mas que sintetiza, na verdade, o amor. Então vejam bem, prestem bem atenção. Caridade infinita, né, expressa o desejo de remover o sofrimento de nossos semelhantes. Então pense no amor como se fosse, né, uma engrenagem que funciona com 4 rodanas assim. Se uma parar, não tem
funcionamento dessa engrenagem. Entende? Então, 4 engrenagens que estão funcionando perfeitamente. Se uma parar, param todas. A isso nós chamamos de amor. E essa engrenagem é composta, então, de caridade infinita, que é o desejo de remover o sofrimento dos semelhantes, piedade infinita, que exprime o desejo, né, de tornar mais prazerosa a vida dos semelhantes, tá? A alegria infinita, que é o desejo de alegrar a vida dos outros e a nós também, obviamente, e a abnegação infinita. Então, o significado de alegrar-se vendo a alegria do semelhante, né, sentindo como se fosse a própria alegria, né, e a abnegação, que é justamente o desejo, né, de renunciar aos próprios interesses, tá, e, de certa forma, sacrificar-se em benefício de outrem. Então, a professora pode pensar o seguinte, né, se eu tenho um interesse que é muito grande, e eu coloco esse interesse à frente de tudo, eu acabo me cegando, ou seja, uma dessas engrenagens não está funcionando. Então, veja bem, se eu tenho lá, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que cumprir tal meta, eu tenho que criar tal situação, e aparece uma outra pessoa que acaba, né, atrapalhando você de cumprir isso, você se trava e não consegue praticar o grande ato de amor. Então, a gente diz, poxa, esse aluno está me atrapalhando, eu não consigo cumprir o meu programa. Aí você pode, de repente, por alguns minutinhos, renunciar a esse seu próprio interesse. Não é que eu estou falando que você vai parar de educar, parar de dar a sua aula, parar de trabalhar. Você, de certa forma, se recolhe um pouquinho nesse sentido para dar espaço para que a sua intuição flua e você consiga realizar algo que pode afetar positivamente este ser humano que está aí diante de você. Posso dar um exemplozinho? Eu gosto de dar exemplo, né? Eu acho que eu vou dar mais um exemplo para você. Vamos lá. Certa vez veio aí um casal de pais, são amigos meus, inclusive, e eles me disseram que o filho estava sendo medicado lá com um medicamento desses de THA lá. Bom, déficit de atenção, de aprendizagem, etc. E tal. Às vezes eu me recuso de conhecer essas siglas, etc. e tal. Mas é uma coisa particular. TDAH, né? Bom, então, o que aconteceu? Não, eu perguntei, mas como que diagnosticou? Não, a professora percebeu e etc. tal, e foi diagnosticado através de um médico e tal. Falei, mas eu aprendi com a professora Marilena Proença, da Universidade de São Paulo, que é especialista nesta área, né, e pesquisadora profunda nessa questão de déficit de atenção e aprendizagem, e que sempre se coloca contra o medicamento, né, contra a medicação ou medicalização, que todo ser humano tem um interesse muito forte em alguma coisa, se concentra em algo que interessa. Eu já falei para vocês, a inteligência humana é isso. Me afeta, eu me interessa. Não me afeta, não me interessa. Ou se eu estou com a minha mente desviada por algum problema, como é o caso do menino e da menina que eu contei, para vocês, a minha mente está dispersa. Então eu disse para os pais, esse menino não se concentra em nada, não tem algo que chame a atenção dele, que ele goste de fazer. Aí eles pensaram, não, né, a única coisa que ele se concentra é quando ele monta e desmonta coisas. Aí ele se concentra, fora isso não. O que ele montou e desmontou? Então, me explicaram que ele pegou um videocassete, pegou mais não sei o que, e montou um ventilador. Então, estou falando de um menino que acho que tinha 10, 11 anos de idade, montar um ventilador. Ele também assistiu um filme que mostrava um bumerangue, ele se interessou, comprou um kit, montamos um bumerangue, e ele soltou o bumerangue, e o bumerangue funcionou direitinho. Pelo amor de Deus, né, gente? O cara tem um gênio na mão dele, tem aí um Einstein, sei lá, um Thomas Edison, tem um garoto que pode se caminhar para áreas assim incríveis, mecânica, enfim. Bom, então eu disse, para com isso, pai. Vocês têm que justamente estimular esse menino aí. Nossa, filho, que legal que você monta e desmonta coisas. E mostrar para a professora que ele tem esse interesse e que ao momento que ele for atendido nesse interesse, naquilo que está afetando ele também vai abrir a mente, vai se harmonizar com o ambiente e vai conseguir realmente se dar bem na escola. Ele estava indo mal na escola. O que aconteceu? Exatamente isso. O que aconteceu? Esse menino virou engenheiro mecânico.
Claro. Então, veja só, o amor, né, que nós estamos falando agora, né, é alegrar-se com a alegria do outro, não é verdade? Nós não falamos isso tudo aqui, deixa eu rever aqui com vocês. Nós justamente falamos justamente sobre isso, né? A caridade infinita, a piedade infinita, a alegria infinita é a abnegação. Então, abrir mão dos meus interesses naquele momento, enxergar o outro, perceber que a alegria do outro é também minha alegria, né? Ter caridade, ou seja, né, misericórdia suficiente para tentar tirar aquele sofrimento daquela criança, porque justamente ela deve estar sofrendo, ela quer expressar inteligência em alguma coisa e ninguém permite que ela expresse. Então, esse é um exemplo que eu trago para vocês sobre essa questão, então, do amor que a gente acaba utilizando, né, como forma pedagógica de para fazer com que os nossos alunos também aprendam. E claro, né, para que a gente construa uma sociedade que não dependa só da razão, da intelectualidade nesse sentido de botar tudo, a razão à frente de tudo. A gente precisa realmente de seres humanos que aprendam a amar, a praticar as 4 mentes imensuráveis de Buda, não é? A ter caridade, a ter piedade, a ter compaixão, a ter alegria, a ter desprendimento, abnegação. Tudo isso é extremamente necessário para que a sociedade humana se desenvolva plenamente. Bom, eu vou aqui até caminhando aqui meio que para uns finalmente, enfim, a gente vai conversando com vocês, mas eu quero usar um texto aqui do livro Reflexões sobre a Vida. Esse agora é de autoria do professor Seiichi Taniguchi, do nosso sagrado mestre Seiichi Taniguchi. Ele tem um capítulo aqui chamado Capítulo Amor, e na edição que eu tenho em minhas mãos, ele vai falar aqui sobre justamente o que é servir verdadeiramente. Nós não falamos de servir verdadeiramente, então ele diz, olha aqui, para que a sociedade se torne um mundo agradável de viver, interessante essa visão dele, né? Um mundo agradável de viver, é preciso que as pessoas tenham o sentimento de servir ao próximo. Né? Olha só que interessante. E aí ele fala, isso não significa aqui, né, que só as pessoas de posições assim, são posições, ele chama de inferiores, mas digamos, não é inferior na verdade, né? Digamos assim, pessoas que ocupam cargos que geralmente servem o próximo, né? Que sejam pessoas que devem servir aos outros, né? Tem um garçom que serve um outro, um motorista que serve um... Não é todo mundo deve aprender a servir o próximo. E a gente não vê muito isso sendo praticado, e aí volto para Pestalozzi, né? Volto para a Educação da Vida, de Masaharu Taniguchi, a gente não vê isso sendo praticado com esmero nas escolas, porque a escola está tão preocupada em socar, em passar conteúdos, né? Que ela se esquece que também é uma função dela a prática da questão da solidariedade, do amor, da abnegação. Você vai falar, mas como isso? É possível. Temos escolas e escolas nesse país aqui que já estão praticando isso, sem abrir mão da sua função principal, que é justamente trabalhar os conteúdos científicos, mas isto também é um conteúdo da escola. Mas educação começa na família. Ok, tá bom, começa na família. Mas ela passa pela escola. Tem muitas crianças que hoje em dia passam mais tempo na escola com o seu professor do que com os pais. Mas isso não é obrigação minha. Então, o professor que pensa assim, a professora que pensa assim, está na profissão errada. Por quê? Veja só. Se a função da professora, do professor, é transmitir conteúdos, a internet veio te substituir. Desculpa ser franco assim. Porque, por exemplo, eu estou fazendo cursos na internet de aulas expositivas que tanto faz eu estar diante de um computador ou diante de uma pessoa que dá na mesma. Porque se a pessoa fica falando, por exemplo, e são professores excelentes, viu? 1 hora, tanto faz ela falar 1 hora e eu assistir ela num computador, numa televisão, do que assistir pessoalmente. Diferente de se ela faz todo um trabalho pedagógico, de conexão entre as pessoas, de ouvir as pessoas, de as pessoas participarem, estarem juntas olhando umas para as outras. Ok? E aí, claro, eu preciso da presença desse professor, desse educador. Agora, veja só. A vantagem, inclusive,
de eu estar com esse professor na tela do meu computador é que eu posso voltar e assisti-lo várias vezes. Se eu não entendi alguma coisa, eu volto e assisto novamente. Ah, perdi alguma coisa, volto e anoto o que eu tinha perdido. Então, a função nossa de educador, que eu sou educador, precisa ser revista, porque logo, logo, os robôs tomam conta da nossa profissão. O que é que sobra para nós? Então, nós nunca seremos substituídos se trabalharmos todos os conteúdos científicos com significância e trabalharmos os conteúdos científicos aliados aos conteúdos pessoais ou aos conteúdos humanizadores. Precisamos trabalhar os conteúdos humanizadores. Aí robô não consegue. Robô não consegue humanizar uma criança, um adolescente. Você consegue. Percebe? Então ele diz, então, portanto, quem tem verdadeiro sentimento de servir ao próximo deve ignorar posições hierárquicas e praticar gentilezas igualmente com todas as pessoas. Prática de gentileza é também um ato de amor, na palavra do professor Seiichi Taniguchi. Então, esse sentimento que constrói um mundo realmente bom de viver. Esse é um sentimento que constrói um mundo bom de viver. E para terminar, eu quero deixar aqui na página 98, quando ele diz o precioso ato de ouvir. Eu dei vários exemplos para vocês de professores, de educadoras que desenvolveram este bom ato de saber ouvir. Não é só de escutar o outro, é de ouvir, é uma escuta ativa, é uma audição ativa. Ou seja, né, ele diz justamente, se só de ouvir com amor, aquela professora que ouviu aquela criança com amor, né? A escuta, né, que eu pratiquei com aquela criança, né, com aquele menino, né? Só de ouvir com amor o que o outro diz, ele já ficará agradecido a você e o considerará um bom interlocutor e uma pessoa muito, muito amorosa. Olha que interessante. Então ele fala justamente essa questão. E veja bem, ouvir com amor é ouvir com as 4 mentes imensuráveis de Buda, com aqueles sentimentos que nós falamos anteriormente. Então, professores, eu gostaria de deixar aqui esta mensagem dizendo justamente, ou desafiando vocês, para falar a verdade, para estudarem melhor o que é a pedagogia do amor. Visitem aí os livros da Seiichi Onoye, que estão disponíveis na nossa livraria virtual, né, sni.org.br/livraria virtual. Você encontra no site sni.org.br. Também até no Mercado Livre tem livros agora disponíveis para você adquirir. Pedagogia da Seiichi Onoye, Educação do Filho de Deus, Educação do Renascimento. E como Assim se concretiza o amor, que eu utilizei aqui, um belíssimo livro, para você entender, não é, como você pode praticar a pedagogia do amor, não é? Educação da vida, dentro, né, da educação da vida está justamente a pedagogia do amor, ou justamente o amor como uma ação pedagógica, né, a gente pode dizer assim. Eu desafio vocês a estudarem isso para que vocês consigam fazer uma ação humanizadora dentro das suas escolas, percebendo que nós estamos num momento de grande transição em que transmissão só de conteúdos não vai bastar para um professor, para uma escola, porque, como eu disse, isso poderia e pode ser, e já está acontecendo, o que eu estou falando para vocês, já está acontecendo muitas vezes a substituição do professor nesse sentido de transmissor de conteúdos. Que tal fazer uma verdadeira revolução na educação, trazendo justamente a educação da vida para dentro da sua sala de aula, para dentro da sua escola e praticando, então, o amor na forma como a gente, então, passou para vocês aqui nesse estudo. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que os educadores da Seiichi Onoye do Brasil têm feito um trabalho belíssimo no Brasil inteiro. Temos vários relatos de educadores que estão praticando a educação da vida, relatos inclusive escritos, né, de práticas bem-sucedidas da educação da vida, que fizeram melhorias na sala de aula, melhorias com alunos, enfim, melhorando a educação como um todo. Mais uma vez, minhas reverências e muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história.
Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.